palavra de Deus diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, a tua fé o salvou. Amém? Você pode estar assentado. Nessa noite, nessa tarde, não é noite, é tarde, eu não quero falar sobre esse milagre. Eu quero falar sobre algo que te leva além do milagre. Eu quero falar sobre algo que te direciona para além do milagre. Porque uma coisa é você receber o milagre. Deixa eu te dar um exemplo. Você faz uma compra no supermercado nesse fim de ano, e aí aquela compra ela está sorteando 6 meses de mercado grátis. Os mercados fazem promoções, né? Carros e eletrodomésticos e tal. E aquele mercado está sorteando para quem fizer compra naquele período ali 6 meses de mercado grátis. E aí você faz a compra e você ganha. E você recebe aquele prêmio. E você fica feliz da vida. E daqui 6 meses, você perde o emprego. E possivelmente, só se você tiver muita sorte, ou se Deus for muito generoso com você, possivelmente você não vai mais ganhar uma premiação dessa. Como dizem o povo, né? Um raio dificilmente cai 2 vezes no mesmo lugar. Então assim, aquilo ali te supriu uma necessidade imediata, mas quando chegou lá na frente, que você perdeu o emprego, aqueles 6 meses que você teve compra grátis, você já comeu aquela compra, você já usou, já usufruiu daquela compra. Mas tem algo, e aí vamos trazer para a nossa vida espiritual, tem algo que vai além do receber algo pontual, esporádico de Deus. Aqueles leprosos estavam tão focados no problema imediato, que após terem resolvido seu problema imediato, aqueles 9 leprosos, eles abriram mão de receber algo mais. Muitas vezes, os nossos olhos estão tão voltados para o nosso problema imediato, que nós nos esquecemos que nós temos um Deus, que Ele pode nos levar a um caminho que vai muito mais além. E eu estava meditando nessa manhã, nesse final de manhã, sobre a palavra desta manhã. E a palavra desta manhã, ela não está focada no milagre que Jesus realizou na vida dos 10 leprosos, mas no que Jesus fez na vida do leproso. E existe algo que nós precisamos entender da parte do Senhor, porque as lutas, elas só mudam, elas nunca acabam.
Você já parou para pensar sobre isso? Luta nunca muda, prova nunca muda, nunca acaba, ela só muda. Hoje é a saúde, amanhã é a finança, depois é um filho, é um pai, depois é uma situação de morte, de desemprego. E você pode até pensar, pastor, mas essa pessoa tem que ser muito azarado para vir uma luta atrás da outra. Não, essa pessoa só precisa estar viva. Para você ter prova, só precisa estar vivo. Para você ter dificuldade na vida, você só precisa estar vivo. E isso, queridos, nós estamos falando de situações que são para ricos e pobres, para pessoas que nasceram em berço de ouro ou não. Porque, por exemplo, problema de saúde acomete um ou todos? Eu me lembro uma vez que eu estava lendo no jornal que um senador da República convocou o presidente da Anatel para... o presidente do Senado convocou o presidente da Anatel para ir lá dar explicação. Por quê? Porque ele foi tentar usar o celular dele no Senado e ele usou o da Claro e não tinha sinal. Aí ele pegou o da TIM, não tinha sinal. Aí ele pegou o da Oi, não tinha sinal. Ele pegou o da Vivo, não tinha sinal. Ele ficou muito indignado e convocou o presidente da Anatel para dar explicação. Por quê que eu estou lembrando disso? Porque celular, não existe uma linha exclusiva para rico. Não existe uma linha exclusiva para senador ou presidente da República. O mesmo operador que opera o meu, opera o seu. Querido, as mesmas guerras que nós enfrentamos, outros enfrentam. O rico pode até não enfrentar o problema da falta de dinheiro, mas o da saúde, ele não tem como correr. O da morte, ele não tem como correr. O da depressão, ele não tem como correr. Haja vista quantas pessoas bem-sucedidas que a gente vê se suicidando. E o que tem a ver isso com esse texto e com essa realidade que eu quero te falar nessa manhã? Porque parece que eu estou assim, viajando, mas não estou. O que eu estou colocando para você é que o nosso olhar, ele não tem que estar na doença e no problema. Amém? Mas o nosso olhar também não tem que estar no milagre. Olhar para o milagre é visualizar somente o resultado do realizador do milagre. Os nossos olhos têm que estar fixos no Deus dos milagres. A canção que nós cantamos, ela fala: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Por que Jó fez isso? Porque os olhos de Jó estavam no Deus do milagre, mesmo quando o milagre parecia não existir. Deixa eu falar uma coisa. Deus não opera milagre por necessidade de aprovação. Do mesmo jeito que um pai nunca dá um presente para um filho para que o filho dê nota 10 para ele. O pai compra um presente, esse mês é o mês de aniversário da Ana Beatriz. E eu não espero comprar um presente de aniversário para a Ana Beatriz e para ela colocar assim, nota 10. Não.
Jesus opera os milagres porque Ele nos ama. Só que a gratidão, e aí eu cheguei no tema da palavra. A gratidão, ela nos leva um passo além do milagre. Ela faz com que nós caminhemos além do milagre. A gratidão nos leva a um estágio superior de favor de Deus. Você consegue entender isso? A gratidão te leva a um estágio superior do favor de Deus. E é difícil entender isso, por quê? Porque nós temos uma visão imediatista do problema. Porque problemas nos baqueiam, problemas nos derrubam, problemas tiram a nossa paz, tiram a nossa tranquilidade. O interessante é que aquele leproso, ele volta do meio do caminho. Por que é importante a gente perceber que aquele leproso volta do meio do caminho? A Bíblia diz que quando ele viu que estava curado, voltou. Qual seria a atitude normal daquele homem? Só para você se lembrar, o que a lepra fazia com os homens? Eles eram excluídos da sociedade. Então, aquele homem estava fora do convívio de quem? Da família. Estava fora do convívio dos amigos. Estava fora do convívio da sociedade. Estava fora do seu ambiente de trabalho. Então, a tendência natural, minha e sua, queridos, era o quê? Ir lá falar para a família: eu estou curado. Ir lá falar para os amigos: olha, aqui eu estou curado. E se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote inclusive atestasse a cura, como era a lei, como era o costume. Mas ele não faz isso, sabe por quê? Porque quando ele percebe que ele recebeu um milagre, eu creio que na mente dele veio a pergunta: espera aí, eu estou curado, Jesus me curou, eu não posso perder a oportunidade de agradecer a Ele, eu não posso perder a oportunidade de ser grato. Querido, não perca a oportunidade de ser grato. Nós estamos no final do ano. Esse é o nosso penúltimo 60 minutos do ano. E eu acredito que todos vocês já receberam algo do Senhor aqui, nesses 60 minutos de fé. Não perca a oportunidade de ser grato. Aquele homem volta, e aquele homem se prostra aos pés do Senhor, e ele começa a agradecer. Aquele homem não sabia como a família dele ia receber ele, não sabia como os amigos dele iam receber ele, não sabia qual seria a atitude do sacerdote, mas independente de qualquer coisa, ele voltou e adorou ao Senhor. E aí, quando acontece esse retorno, ele entrou num estágio superior de favor. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem filhos prediletos, amém? Você concorda com isso? Deus não tem filhos favoritos. Mas Deus não é alheio, indiferente
ao grato. Deus não é indiferente ao grato. Talvez o sentimento mais importante que tenhamos que desenvolver em relação ao nosso Senhor seja o sentimento de gratidão. Muitos crentes, muitos de nós estamos num patamar só de receber o que é raso, porque a profundidade no relacionamento com Deus passa pela gratidão. Uma outra coisa, nós vemos muito isso no nosso relacionamento com os nossos filhos. Nossos filhos só olham o imediato. Nossos filhos só olham o imediato. E aí, o que acontece? Eles não visualizam que eu como pai, você como mãe, você tem algo muito além para o teu filho. Você pode dar muito mais do que uma simples balinha, uma simples caixa de chocolate. O que o Senhor queria fazer na vida desses leprosos não era tirar o inferno apenas da alma, porque a gente fala muito, o Senhor quer tirar a alma do inferno, mas Ele também quer tirar o inferno da alma. Só que infelizmente existem muitas pessoas que só querem que Deus lhe tire o inferno da alma, mas não querem que Ele lhe tire a alma do inferno. Quando aquele leproso se prostra aos pés do Senhor, o Senhor fala para ele assim: filho, a tua fé te salvou. Filho, o que eu queria para você, o que eu quero para você, é o mesmo que eu queria para os outros. É levar a um novo patamar de conquista. Querido, entenda, Deus quer nos levar a um novo patamar de conquista. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso, é um simples projeto de Deus para nos levar a um outro patamar de conquista. E como é difícil para mim entender isso. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Se a carapuça servir em você, tem mais algumas aqui que você pode pegar, porque a minha eu já peguei, então não sobraram. Tem menos uma. Porque Deus nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa. E quando acontece uma coisa ruim na sua vida, você vira e fala assim: nossa, eu sou lascado mesmo. Eu sou um infeliz mesmo. Eu sou um desgraçado mesmo. Eu não presto para nada. Você está entendendo a palavra, querido? Pastor, mas eu vim para 60 minutos de fé para receber uma palavra de milagre. Mas é de milagre. É de milagre. Porque é um outro patamar de milagre. Você pode decidir caminhar no raso, ou você pode entrar no nível de profundidade, que o nível do sobrenatural da tua vida vai aumentar. Mas nível de sobrenatural na minha vida nunca vai aumentar se eu continuar agindo como uma criança imatura. Se você tem um menino, um filho de 4 anos de idade, e você compra um carrinho para ele, top, bacana,
E quando ele vai na ReHap e ele vê outro carrinho, ele pega aquele que está na mão dele e ele vira e fala assim: esse não presta, e pá, joga no chão e quebra. Você vai ter prazer em dar outro? Não. E era tão fácil para aquele menino virar para você e falar assim: pai, ou tio, ou tia, nossa, esse carrinho que você me deu é muito legal, mas aquele lá é muito legal também, né? Não tem menino que faz isso? Não tem menino que faz isso? E quando o menino faz isso, o que a gente faz? Compra o outro. A gente é constrangido a dar para ele o outro também. Eu nunca esqueço do meu sobrinho. Os pais dele fizeram uma festa para ele, numa lanchonete. Foi festival de hambúrguer. Tinha hambúrguer de tudo quanto é tamanho. Tinha batatinha, tinha aqueles negocinhos de frango, nuggets. Tinha muito doce. Tinha um lugar de brincar, gente, fantástico, assim, enorme, do tamanho dessa igreja aqui, a praça de brinquedos e tal, fantástico. E foi um festão. E uma festa com o tema de basquete, tema do Chicago Bulls, e foi uma festança. E aí chegou no outro dia, a gente estava almoçando juntos, e aí eu falei assim: nossa, como estava gostoso aquele banoffee. Eles serviram os banoffes assim, num copinho de café. Eles serviram o banoffee montadinho assim. E aí ele virou e falou assim: ah não, que droga, eu não comi banoffee. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é um menino, ele é uma criança. Deus quer que nós nos amadureçamos. Deus quer que amadureçamos e que aprendamos a ser gratos a cada detalhe da nossa vida, para podermos entrar num nível maior do sobrenatural. Esteja de pé. Eu quero orar com você nessa manhã, esse começo de tarde. E essa primeira oração, eu quero fazer com você uma oração de perdão. Eu sei que você quer receber muito, 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 muito. Mas talvez a lição que Deus queira que nós entendamos neste momento, para entrarmos no ano de 2024, desfrutando de um nível superior do favor de Deus, seja desenvolvermos esse espírito, essa unção, essa graça, que é a gratidão. Eu quero que você se lembre todas as vezes que você não foi fiel, todas as vezes que você foi ingrato, todas as vezes que você deixou que as circunstâncias imediatas da vida te abalassem. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque muitas vezes nós temos agido como estes 10 leprosos, esses 9. Temos agido como os 9 leprosos,
que focaram no seu problema imediato e no seu milagre imediato, e deixaram, ó Pai, de focar, deixaram, ó Pai, de entender que o Senhor está com eles, e que o Senhor era maior do que o milagre. Senhor, nos ensina com esse único homem que voltou, Pai. Ele não sabia como seria o dia de amanhã. Ele não sabia como seria a recepção que ele receberia em casa, no meio dos amigos. Ele não sabia como seria a sabatina com os sacerdotes. Ele só sabia que ele queria voltar e adorar. Ele só sabia que ele queria se prostrar aos pés do Mestre. Ele só sabia que ele queria agradecer o milagre. Perdoa, Senhor. Cria em nós um espírito de gratidão. Cria em nós um espírito de gratidão, Pai. Cria em nós um espírito de gratidão, Senhor. Pai, agora eu oro pelas situações imediatas. Agora eu oro pelas necessidades que temos. Agora eu oro por aquilo que precisamos. Cada um tem as suas necessidades. Se é doença, cure. Se é libertação, liberte. Se é problema financeiro, entre em providência com milagre. Se é causa na justiça, entre em providência com a solução. Se é dificuldade financeira, Pai, entre em providência com a liberação de recursos, ó Pai. Se é problema de pessoas desviadas, afastadas da Tua casa, Pai, que o Teu Espírito vá de encontro a essas famílias e traz de volta a Tua presença, traz de volta ao Teu redil. Oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, entre em providência, Pai, entre em providência, Senhor. Senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, neste momento, neste começo de tarde, que deram uma parada nos seus afazeres, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo, estão nos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, que as necessidades que estão sendo colocadas agora, em nome de Jesus, que entremos, Senhor, no nível de graça, no nível de favor, no nível de restauração, no nível de solução, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, Senhor. Senhor, nós entregamos esse culto a Ti nesta manhã, neste comecinho de tarde, Pai, como um sacrifício de gratidão a Ti, ó Pai, por termos saúde para estarmos aqui, por podermos ter esse momento de folga para estar aqui, ou por podermos, ó Pai, ter a possibilidade de abrir mão de alguma coisa importante também, mas para estarmos aqui, para que esse sentimento de gratidão seja transformada em culto, seja transformada em adoração. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Paizinho.